Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Juliana Cerqueira, sou psicanalista clínica e apresentadora aqui do Sexta no Divã. E hoje vamos ter um tema muito polêmico aqui para ser abordado, que é sobre relacionamentos narcisistas. Então fica ligadinho aqui e vem com a gente aprender um pouco mais. Sexta no Divã, o seu podcast com um time de psicanalistas mais insanos da atualidade. Bem, agora vamos apresentar aí nossos convidados do Psicanálise Ativa. Tudo bom, Soliane? Tudo bom, Ju? Boa noite. Boa noite a todos. Soliane é nossa psicanalista clínica. Temos também nosso neuropsicanalista, Sandro Fontana. Tudo bom, Sandro? Boa noite, pessoal. Boa noite, Ju. Tudo bom? E também temos nosso psicanalista, Jackson Chella. Tudo bom, Jackson? Tudo jóia, Ju. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então vamos começar falando aí sobre esse tema, né? Sobre relacionamentos narcisistas, que todos aí comentam bastante nas redes sociais até. E vamos lá com a nossa pergunta, super polêmica também. Fontana, me fala um pouco sobre isso, né? Como que você definiria um relacionamento narcisista para quem está nos assistindo? Então, Ju, para quem está nos assistindo, eu acho que antes de definir, né, o que é um relacionamento narcisista, a gente precisa entender um pouco o que é o narcisismo, né? Bom, então vamos lá. O nosso papo aqui é papo de boteco, né? Então eu vou sair de toda aquela parte teórica da psicanálise, aquela parte, nem se fala então de DSM, né? Mas assim, todo mundo tem o seu lado narcisista, esse é o ponto principal que a gente precisa entender. Todo mundo tem um lado narcisista e ele é necessário, né? Então, esse nosso lado narcisista é o quê? Popularmente conhecido como um egoísta. Todos nós somos um pouco egoístas, a gente tem que pensar na gente. Quando é que passa a ser um problema, né? Quando ele extrapola isso, né? Quando isso se extrapola, ele passa a ser um problema. E quando ele se torna um relacionamento problemático, né? É quando você tem uma pessoa com essas características exageradas, né? E aí você ainda, para completar, essa pessoa tem uma característica extremamente controladora, dominadora. Então, quando isso ocorre num relacionamento, isso já começa a gerar problema. Dificilmente um narcisista se acha narcisista. Ele não percebe, então geralmente ele afeta quem está nesse relacionamento. E às vezes, pasme, né? Às vezes acontece da pessoa narcisista procurar tratamento, mas às vezes tem tratamento de casal porque o outro não corresponde às necessidades dele. O outro está sempre aquém do que ele quer, e quando ele nem percebe que é um narcisista. Mas a gente vai falar mais aí, né, nessa nossa conversa. Geralmente o narcisista gosta muito de humilhar, né? Tem de tudo, né? Se trata de ser humano, tem de tudo. Mas, Jackson, o que você acha sobre isso, hein? Então, né? Eu vou num viés um pouquinho diferente aí do que a mídia coloca, né? Tá muito em alta falar que o narcisismo é mal, né? Assim como a gente costuma falar que o ego é ruim. Quando você fala assim, aquela pessoa tem um ego inflado. Mas a gente mal sabe que o ego é a melhor coisa que existe. E a mídia, ela gosta de vender o narcisista como sendo um malvado. Mas eu encaro que o narcisista é uma pessoa doente, assim como a pessoa que está nesse envolvimento. Então, eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho sobre as pessoas que entram no conto do narcisista, né? Se vocês me permitirem. Porque cair no charme do narcisista é como se fosse assim, como se a gente fosse hipnotizado por um show de mágica.
A gente sabe que tem um truque, mas a gente não consegue parar de olhar para ele. Aí, como é que a gente faz para parar de olhar para esse truque? A gente conta com o Mr. M, que revela alguns dos truques, né? E a terapia vem com essa função um pouco também, de desmistificar essa mágica que tem por trás dessa falsidade. Agora, vamos imaginar o narcisismo como sendo uma dança. E uma dança bastante complexa, que envolve a autoimagem e a necessidade de admiração extrema, como o nosso amigo Fontana colocou agora há pouco. Esses passos, eles se entrelaçam ali nessa dança. E é difícil, às vezes, de separar o que é autoimagem do que é a necessidade de admiração. Mas, usando essa analogia da dança, há sempre aquele que conduz e quem é conduzido. E eu vejo o relacionamento narcisista dessa forma, aonde um conduz o outro. Mas e aí vem aquela questão, né? Mas quem é que cai nessa lábia? Quem cai nesse ponto? Quem é? Onde mora? O que come? As pessoas que acreditam no narcisista, né? Que, sem saber, acabam sendo arrastadas para essa pista de dança. Parece um bicho-papão, né? Então, a pessoa entra nesse jogo e nem sabe os passos, não sabe o ritmo, e ela vai. E aí que entra a psicanálise, que ela começa a dar algumas pistas para a gente. Seria o Mr. M da mágica lá, né? Ela tenta desvendar. Mas, para isso, é preciso a gente entender que o narcisismo, e aí é que eu vou um pouquinho contrário ao que a mídia comum coloca, ela não é só sobre amar a si mesmo de forma exagerada, porque é isso que a gente vê aí. Tudo que é vídeo, em qualquer coisa, né? O narcisista, ele só se ama. Não, um pouquinho mais do que isso. Ela tem camadas ali, por trás dessa máscara, que se a gente for olhar com um pouquinho mais de profundidade, a gente vai enxergar que essa pessoa dita narcisista, ela tem algumas características. E uma delas é o medo. É um medo profundo de não ser bom o suficiente, de não ser amada. E é essa vulnerabilidade que muitas vezes faz com que o narcisista coloque essas questões que a gente vê, de ser o centro das atenções. É uma forma de se esconder por trás desse jogo. Então, como eu não quero mostrar que eu tenho medo, que eu sou falho, eu coloco ali um personagem e me escondo atrás dele. Beleza, mas até aí eu ainda não respondi quem é que cai nesse jogo. Né? Quem é essas pessoas? E se a gente for olhar as pessoas que sofrem com a questão de um narcisista, de um relacionamento narcisista, elas carregam dentro delas, no seu íntimo, também uma vulnerabilidade. Então, quando a gente começa a explorar um pouco mais essas questões, a gente vai ver que elas têm dúvidas sobre o seu valor, sobre a sua importância. E então eu diria que dança que é essa? Eu coloquei lá no começo. É uma dança de vulnerabilidade, é um encontro de vulnerabilidade. Parece que é um pouco um atrai o outro, né? Parece que é a vulnerabilidade do casal. Exatamente. Né? E daí é onde que entra essa questão toda das relações, né? Como que surge tudo isso? Por que um consegue dominar o outro e, enfim... Aí a gente vai na história individual de cada personagem desse enredo. E a gente começa a ver que, muitas vezes,
aquela pessoa que foi arrastada para essa dança, ela teve as suas relações, as suas primeiras relações de amor bastante complicadas. Essas relações, elas demandaram, de repente, muita validação, exigiram dessa pessoa, enquanto criança, enquanto adolescente, provar que ela merecia ser amada. Uhum. Sim. Aí, ao encontrar alguém que aceita isso, ela reconhece essa música como sendo o amor. É a tal famosa crença que a gente tem. Eu acredito que amar é assim, porque eu sempre vivi assim. Então, eu acabo aceitando. Faz E é muito sedutor tudo isso, né? Então, o que eu queria dizer para quem está aqui nos ouvindo, né? Que tudo bem a gente errar, a gente entrar, de repente, numa dança errada, que eu só sei dançar samba, e eu encontro alguém que dança tango, eu vou pisar no pé, eu vou errar. Faz parte. Mas, se a gente fizer uma terapia bem conduzida, a gente consegue enxergar que eu posso escolher o parceiro com quem eu quero dançar. Eu posso aprender a dançar melhor. Até a mesma dança. Então, é possível eu ter um relacionamento saudável, porque, como eu falei, o narcisista nem sempre ele é mau por ser mau, como é colocado. Ele só é vulnerável. Só que, como ele não sabe lidar com isso, ele reage. Né? E a outra que não sabe reagir entra no jogo e é onde acaba um machucando o outro. Mas, de qualquer forma, Jackson, ele não continua sendo mal? Mesmo sendo essa forma de reagir, ela não é ruim? Mas é que aí a gente está dizendo que o narcisista é um psicopata, né? E não é. Ele talvez não tenha tido a oportunidade de ser tratado, de ser amado adequadamente. Depois eu vou pontuar isso aí também. Posso pontuar? Pode, claro, vai lá. Eu acho assim, não que eu acho que esteja errado, né? É que eu acho que o ser humano, né? Quando a gente fala de ser humano, a gente não consegue dizer uma coisa só, né? Eu acho que sim, existem narcisistas que tiveram seus problemas, como se ele se escondesse por trás de uma imagem, acredito, sim. Mas eu acredito que existem muitos narcisistas que eles têm absoluta certeza que eles são fodões, que eles são gostosos, ou elas são fodonas e gostosas. Então, assim, não sei se, por isso que eu não digo que está errado, mas eu não sei se é só isso que ocasiona a pessoa. Entendeu? Mas às vezes por que a própria isso acontece? personalidade. Então, eu acho que a própria personalidade, às vezes a própria personalidade da pessoa, ela é feita, é estruturada de tal forma que pode ser que seja isso, entendeu? Mas, assim, outros motivos podiam simplesmente fazer com que ela tenha absoluta certeza disso. O ponto-chave que eu queria chegar, talvez ali que a Juliana falou, dele ser mal não, todos os casos que eu conheço é inconsciente. Uma coisa que o Jackson falou, por exemplo, como se fosse... os casos que eu vi, certo? Todos, assim, que eu peguei de experiência prática, eu não vi aquela pessoa assim que a mídia paga, que ele planeja, nossa, eu quero aquela lá, então eu vou planejar, vou fazer isso, como eu vou conseguir, ela é a minha vítima ideal. Cara, isso não existe, isso é coisa para mim de novela. Ele é uma pessoa que, ou ela, né, que acredita em si mesmo, se acha o melhor do mundo, se acha a pessoa mais importante do mundo, e ele se atrai, ou ela se atrai por aquele tipo de pessoa característica, que é aquela pessoa ou mais que se doa mais, ou aquela pessoa mais frágil, que são naturezas que se atraem, né? Então, não, você está certo, Fontana. Então, a questão é exatamente essa aí que você está falando. A gente tem que desconstruir essa ideia de narcisismo. Que ele é um vilão, né? Tipo, me vem a ideia da Nazaré Tedesco lá, né? Aquela pessoa maluca, né? Por quê? Porque a gente coloca isso porque é isso que vende.
Só que a minha proposta é que, assim, um dito narcisista é uma pessoa tão vulnerável quanto aquele que está sob o seu domínio. E não necessariamente ele faz de propósito. Sim, Se livrar de uma... E não quer dizer que tenha que salvar ou que tenha que ficar junto, não, tá? Até porque na minha clínica eu tenho trabalhado bastante a questão de dependência emocional. E muitas vezes vem o discurso, porque o meu parceiro ou minha parceira é um narcisista. Aí eu olho e penso, será? O que você entende por narcisismo? Porque o que as pessoas entendem por narcisismo é o lobo mau, é a pessoa má, como a Juliana colocou. Não é. Se a gente for olhar a história dessa pessoa, ela é tão triste quanto, que levou a isso, e às vezes é um meio de se defender. Então, ela é vista como uma pessoa... Ela é vista como uma pessoa má pelo outro lado, né? Exatamente. Agora sim, vamos brincar aqui. Digamos que eu atendo um lado e você atende o outro. Boa, e aí, quem essa é tá uma certo? ótima. Então, não, e exatamente, o Jackson, olha só que interessante. Por isso que eu acho que é legal essa conversa, esse nosso bate-papo, até por ser a nossa primeira gravação. A gente está aprendendo também como conseguir transmitir isso para o público, né? Mas, assim, como a gente trata, né? Nós vamos acabar abordando isso, né? Como a gente trata. Então, é interessante, antes de vocês fechar o assunto de como a gente trata, o Jacques colocou bem colocado que a metáfora da dança, né? Alguém que conduz e alguém que se deixa conduzir, né? Alguém que, de forma patológica, na sua vulnerabilidade, vamos dizer, seria o manipulador, e a outra parte também, na sua patologia, na sua vulnerabilidade, se deixa conduzir, né? Quais que seriam os impactos nas pessoas no psicológico de quem é manipulado, de quem é conduzido, né? De quem se relaciona com esse tipo de pessoa que, igual vocês todos colocaram, todos debateram, um ponto, né, que eu penso assim, é que todos nós somos narcisistas, né? De início, todos nós somos narcisistas. Primário, todos nós somos narcisistas, justamente para desconstruir essa questão do narcisista, lobo mau e tudo mais, né? A princípio, todos nós somos. A questão do ego. O ego não é totalmente ruim, né? É o que nos constitui inicialmente. Só que de forma patológica, de forma adoecida, sim, causa estragos imensuráveis. A gente vê pessoas realmente vítimas que chegam aos montes ao consultório ou que realmente têm as vidas destruídas por conta de relacionamentos dessa condição. Então, assim, a princípio, quais que seriam um dos impactos psicológicos? De cara, tem a baixa autoestima, né? Que as pessoas chegam totalmente destruídas, porque é um se alimentando do outro, vamos se dizer assim, né? Essa relação vampiresca, que realmente suga a energia, suga total a autoestima da pessoa, aquela sensação de despersonalização, né? Que a pessoa não consegue ser ela mesma, que aos poucos vai minando, porque ele é muito sedutor, né? A princípio, assim, é alguém que cativa muito, é alguém que envolve muito, né? Que vai ali aos poucos, e depois que realmente tem aquela conquista, é alguém que realmente humilha, é alguém que realmente, assim, despersonaliza a pessoa, deixa a pessoa de ser própria, de ter a própria característica, de ter a própria personalidade, de ter as próprias vontades, aquela coisa que manipula, que a questão que causa ansiedade, depressão em quem está ali se envolvendo, porque vai ficando se levando, se deixando levada e não tem mais autonomia, não pode mais se colocar como um sujeito ali, e para querer cada vez mais entrar naquela questão do ciclo, né? Do ciclo ali, que a pessoa, ela dá amor, daí depois ela volta, sai, né? Vai para aquele ciclo da violência ali, da questão tóxica mesmo, e daí depois
a pessoa faz de tudo para poder conseguir aquele idealismo de novo, e assim vai aquele ciclo, né, cada vez mais tóxico, no caso ali, de quem se conduz e quem se deixa conduzir. Tem a questão do isolamento social, porque daí depois que a pessoa assim está envolvida realmente, quer afastar de todo mundo que está à volta, né? Realmente, para ter ali aquela pessoa sobre manipulação, sobre ao seu bel prazer, né? Não sei se Então, tem mas, essa. Soliane, deixa eu pontuar aí esse negócio. Olha só, você tem razão, mas será que ele faz isso de propósito? Não, não é algo pensado. Não, exatamente. Não é algo assim, não, eu vou fazer como se coloca esse narcisismo. É algo que ele se alimenta. É algo que é para ele, para o alimento dele, assim, questão psicológica, questão mesmo assim, subjetiva. E a pessoa, a outra que está junto, realmente, assim, busca cada vez mais suprir essas características, entendeu? Suprir simbiótico, né? isso, simbiótico, de forma totalmente descaracterizada. Mas por que ele isola? Por que ele isola a pessoa? É porque ele tem medo de perder ela. Exatamente, da pessoa criar características, criar a personalidade própria, de sair daquilo, né? De falar não, de se impor, de se colocar. E cada vez mais, é igual você falou, a pessoa, né? A libido está mais investido no outro, a pessoa vulnerável, a pessoa que se deixa manipular. Ela tem a libido, a dela, mais voltada para a pessoa. Então, ela está muito mais suscetível, está muito mais vulnerável ao outro. E esse outro está pensando nele mesmo. Então, é aquela coisa que suga cada vez mais, né? Cada vez mais se retroalimenta, vamos se dizer assim. E causando mais impacto psicológico mesmo para aquele. Ambos sofrem, como você colocou. Tanto um quanto o outro. Ambos sofrem. Mas, assim, o impacto maior, o prejuízo psicológico maior fica geralmente com quem se deixa conduzir, né? Que já tem ali todo, igual você falou, já vem com aquilo desde as suas primeiras relações parentais, né? Que aquilo é forma de amor, né? Que aquilo é o que deve ser, e cada vez vai se retroalimentando nas repetições. Se repete. Tanto é que quando a gente vê, né? Vai para outros. A história dessas pessoas, a gente vê que é muito parecida com o que está acontecendo, né? Exato. Ela viveu. Tem essa questão, se realmente não tem ali um tratamento adequado, a pessoa sai de um e entra em outro. Repete a mesma condição, muitas das vezes. Então, fragmenta, despersonaliza. Realmente, o impacto psicológico é tremendo. E a pessoa que sofre, ele cada vez mais, que é vamos dizer, aquele que conduz, ele sofre também, mas fica mais mascarado, né? Porque é o que está sempre ali sendo projetado. Não é, Sandro, o que você ia colocar aí, que você ia pontuar? Não, eu acabei caindo aqui da cadeira, mas está tudo bem. Não, né? Nada. Ok, não, mas eu não contando que ele até caiu da cadeira. É a tecnologia, tudo bem. Mas vamos lá, vai falando que a gente tem tempo. Eu achei muito interessante o que a Soliane disse, né, sobre esse relacionamento, como que ele funciona e como essa codependência de cada um. E o Jackson colocou ali muito bem também com a dança. É como se eles mesmos se entrelaçassem. Mas eu me pergunto, né, quando eu entro dentro de um setting analítico, e que é a definição de amor para esses dois personagens? Vamos dizer assim. Vocês já se perguntaram, já tiveram essa experiência, né? Essa é a pergunta que eu sempre faço. O que a pessoa entende por amor, por amar? E assim, claro, cada um com a sua história ali, né? Só que a gente vai ver que a definição de amor está sempre voltada no que ela viu na história dela.
normalmente envolvendo a questão dos pais, como que era a relação parental, como que eu me colocava no meio dessa relação, de abandono, às vezes, tem muita história de abandono, e aí, para eu ser benquisto, eu tenho que provar que eu mereço ser amado. Então, o amor dessas pessoas é sempre assim na base do eu tenho que provar que eu mereço, eu tenho que provar que eu sou digno de ser amado. E aí leva a tudo que a Soliane falou, né? Tipo, leva a essa dependência, a essa baixa autoestima, o desejo de sempre agradar o outro. Eu tenho que agradar, eu idealizo essa pessoa, porque eu desde sempre aprendi que amar é me doar, sempre, a qualquer custo, mesmo que isso me machuque. Posso trazer um pouco de uma visão minha, né? Que eu não posso falar pela neuropsicanálise, mas eu posso, pelo menos a minha opinião, segundo a neuropsicanálise, assim, no meu conhecimento, Fica à né? vontade, Fontana. Bote bronca, vai lá. Por exemplo, eu sou um dos defensores, né? Falando um pouquinho de psicanálise, assim, eu sou um dos defensores que o diagnóstico psicanalítico ele é importante, né? Assim, para quem não que é leigo, que está assistindo, o que é o diagnóstico psicanalítico, né? É a gente, primeiramente, saber que tipo de personalidade aquele paciente tem, certo? E por que isso? Para quem é leigo, ó, porque se é uma pessoa neurótica, o tipo de tratamento, manejo clínico que o profissional vai fazer com o neurótico é de um jeito. Se a pessoa tem uma personalidade psicótica, o manejo clínico é outro, porque são duas pessoas muito diferentes. Então, eu quando vou analisar, assim, ajudando, né, o paciente nessa investigação do inconsciente e tal, eu sempre levo em consideração qual é a personalidade dele. Então, assim, o que eu tenho observado ao longo do tempo, né? Que geralmente as vítimas, né, vou fazer entre aspas, assim, as vítimas desses relacionamentos mais abusivos são as neuróticas. E geralmente as pessoas, e quando eu digo e os neuróticos, né, não é só a mulher não, né? Tem um monte de homem vítima aí, posso até contar um caso aqui interessante sem citar nomes, né? A nível de conhecimento, mas às vezes, e o homem, por coincidência ou não, será? Para mim não era coincidência, ele tinha uma estrutura neurótica. E o narcisista, no caso que podia ser mulher ou homem, já casos que houve mulher e casos que houve homens, ou eles são de uma estrutura psicótica, que o que caracteriza a estrutura psicótica é que essa pessoa vive distante da realidade objetiva, ou seja, a realidade psíquica para ela é uma verdade absoluta. Ela não aceita outra, ela não consegue ver outra coisa. Isso da sua forma mais natural. Ou então a personalidade perversa, que é digamos assim, aquela pessoa que não tem muito sentimento de culpa, é uma pessoa mais racional, né? Não tão sentimental. Aí, vou até para a quarta personalidade, que seria uma personalidade que deriva para o autismo, né? Que seria uma personalidade do autismo. Ele também se enquadra, às vezes, como uma vítima. Eu estou dizendo vítima, mas ela não é uma vítima, né? Depois eu quero entrar nessa parte quando chegar um pouquinho mais para o final do nosso tempo, que é a parte de tratamento. Esses dois se atraem pelo outro. Então, assim, o neurótico, a neurótica, ela se atrai pelo perverso ou pelo psicótico. É interessante isso, né? Não quero pegar muito tempo, mas só para dar um exemplo de um caso, eu tive um casal que me procurou para fazer terapia. Quem procura é a mulher, porque ela não suportava mais o relacionamento. Porque o marido não dava atenção, porque o marido não estava nem aí para ela, e chegou num ponto do relacionamento que ela não aguentava mais, porque o marido só trabalhava, então ele decide, né, então que ele não vai trabalhar no sábado, porque para ficar mais com a família, aí ele deixou de trabalhar no sábado. Aí, conforme passou o tempo, aumentou as demandas dela, ele nunca conseguia vencer, né? Então, às vezes, tudo que ele fazia era insuficiente para ela.
Nesse meio do tempo, eu faço o meu diagnóstico psicanalítico para o caso deles e percebo que ela tem uma estrutura psicótica e ele neurótica, né? Isso é personalidade, não estou falando de doença. Mas quando se aprofunda no tratamento, se percebe que ela é extremamente narcisista. Entende? E ela manipula ele, então ela manipulava a própria filha. E aí quando você começa a ver você vê a pessoa que procurou o tratamento, porque ela precisava que o outro satisfizesse seus desejos, ou seja, ela não conseguia ver. O que acontece, como é interessante que a gente estava falando aqui, né? Como eles não têm consciência disso, ela não tinha consciência disso. Quando a terapia começa a avançar e ela percebe que o problema começa a ser ela, encerra-se a terapia. Por quê? Porque geralmente o narcisista ele não admite que é um narcisista, né? Então, como vocês falaram, a questão da vítima não é a questão da vítima ser uma vítima, né? Na realidade, é um ponto que eu quero entrar depois, é por que ele ou o outro escolhe um narcisista. Esse Porque ele é tão vulnerável quanto, né? Esse é o meu ponto. Nesse os caso... dois são. A questão é que um consegue administrar de maneira diferente do outro. Um se esconde atrás das máscaras, que é o narcisista. E aí ele domina, é quem conduz a dança. O outro não tem esse traquejo todo, se deixa dominar. Mas os dois buscam a mesma coisa. Sim, agora olha que interessante, Jackson. Nesse caso específico que eu comentei por alto, eu acho que o Édipo entrou ali, né? O complexo de Édipo entrou muito forte. Então, para quem também está assistindo, a gente pode um dia fazer até gravação, né, Ju, de o que é o complexo de Édipo, né? Complexo de Édipo para leigos, né? Mas, assim, em resumo, o complexo de Édipo, no meu ponto de vista, é uma excelente teoria freudiana. Não é completa, mas é o melhor que nós temos hoje para essa área, né? Que ela consiste no quê? E aí eu vou entrar nesse ponto que você falou, Jackson. A mulher dele, a esposa, era uma réplica da mãe. Uma mãe que era rígida, que controlava, que dizia como tinha que ser, e ele se atraiu por ela, né, lá desde o início, inconscientemente, na linha do Édipo, por uma mulher igual à mãe. Só que a mulher não é a mãe, né? Porque ela não tem amor de mãe por ele, né? E aí a mulher tem as características dela. Então, assim, o ponto X ali é quanto ele, quando menino, depois adolescente, foi influenciado pela questão do Édipo, que acaba escolhendo uma mulher que tinha as mesmas características que a mãe. Não sei se a mãe dele era narcisista, né? Mas eu acho que tem muita ligação com esse lado também, né? A personalidade dele que se formou. E uma mulher que às vezes ela vai lá, faz porque ele era mais na dele, mais quietão, tá tudo bem. E ela já que fazia, que manda, que faz, que é isso, que é aquilo. Então, até para quem está assistindo, o narcisismo não é só se achar bonito e gostoso. O narcisismo, eu acho que ele vai além. Ele vai no domínio, no controle absoluto, sugar o seu parceiro ou parceira, né, para complementar todos os seus desejos. Ou seja, aquela pessoa tem que estar disponível 24 horas por dia, quase, até como briga, quase como se fosse um cachorro. Então, né? Voltando, eu lembrei até de um caso clínico também que está em tratamento, né, também. É de uma mulher que também é garota de programa, né? E ela busca o amor. Ela busca o amor fora do trabalho. E ela diz muito, né, que eu não consigo achar alguém compatível a mim. E ela nunca diz que ela é, como falam na GP, o nome, pros rapazes, né, que ela conhece. Geralmente é nesses aplicativos Tinder, né, Bubble.
Então, o homem, ela definiu ali, o homem ele precisa ter dinheiro para me bancar, comprar um apartamento para mim, ele precisa aceitar do jeito que eu sou, ele tem que responder da forma que eu quero. Se ele agir dessa forma, eu não quero. E aí, quando ela descobre, no início, ela começa a se envolver e descobre que aquele homem não é aquilo que ela esperava, ela começa a humilhar ele. Nossa, você é horrível, feio, sua boca toda estragada, vai consertar isso aí. E ela acha, assim, normal e tá tudo bem. E no final, às vezes, acho que o problema é comigo, eu sou narcisista. E ela chegou a esse ponto, eu sou narcisista. Então, assim, a pessoa tá ali já se entregando. Né? Mas hoje, olha que interessante, quando a pessoa assume que aí é meu ponto de vista, né? Quando a pessoa assume que ela é narcisista, que ela se percebe, é metade do caminho já. No meu entender, para a terapia, é metade do caminho. Ela já transformou algo inconsciente em consciente. Então, eu acho que às vezes um parceiro com o outro, que está envolvido no relacionamento narcisista, ele precisa lentamente, por quê? Porque o psicótico, principalmente, né, ele não cai na realidade de uma forma fácil. Então, tem que ser lentamente mostrar para o parceiro ou para a parceira que ele é um narcisista. Através de pequenas dicas, pequenas observações. Olha, pô, o outro lá falou, pô, a sua mãe falou, minha mãe falou, seu irmão falou, sabe? Aos poucos, como um meio. Essa é a parte difícil, né, Fontana? Porque você falou de uma coisa ali, que foi o desejo, né? E a gente sabe que o desejo é uma coisa que a gente nunca alcança, né? Que quando a gente consegue chegar, a gente quer outra coisa, né? E o narcisista é o que acontece na relação. Quando o parceiro supre aquela necessidade, ela já não basta mais, eu preciso de outra. Então, é onde desgasta. Então, o reconhecimento, ele é o primeiro passo. Primeiro passo para começar a enxergar e aí entrar o ego, que a gente falou, na negociação do real e do imaginário, do que é possível fazer, né? Dentro do que eu desejo, o que eu posso. Então, que nem a Ju colocou da paciente lá do caso. Ela idealiza um parceiro, mas ela não negocia, né? Ela não consegue negociar para dizer assim, imagino eu que todos os homens são ruins, então tem que ser o príncipe encantado. Só que o príncipe encantado não vem, né? Eu gosto de uma historinha de príncipe encantado, se vocês me permitirem. Conta aí que a gente está no boteco aqui, do divã. O pessoal já tá eu não gosto do príncipe, porque assim, olha só, esse conto de fadas ele é muito legal, né? Contado assim para as crianças, enfim. Mas se a gente parar para pensar, o príncipe ele está no mundo vivendo lá as 1001 aventuras dele, sei lá, indo para Passárgada, onde ele é amigo do rei, enquanto que a princesa está lá bela e formosa numa torre esperando o bonitão voltar à disposição dele. Quer relação mais abusiva do que essa? Então, assim, eu acho que os contos de fada, eles contam muito quando a gente olha pela ótica correta. Então, quando uma mulher chega para mim e diz assim, eu quero encontrar o meu príncipe, já está começando errado. Porque você está buscando uma relação abusiva. Então, você está buscando alguém que vai se aproveitar. Então, me veio essa... Eu complementar aqui também, depois deixar a Soliane falar um pouco, que a gente fala muito, né? Assim, um outro ponto que eu queria falar é o seguinte, na nossa geração atual, os jovens, porque mais uma vez lá na linha da neuropsicanálise, né, que as personalidades são muito bem definidas, aí você tem um ambiente
ali. Então, olha hoje, né? Os filhos hoje, eles são extremamente mimados. Parece que eles estão sendo programados para serem... Eles estão sendo programados para serem narcisistas, né? Então, o que acontece? Se ele já tem uma propensão, e aqui ele passa a ser o filhinho da mamãe, filhinho do papai, filhinho que tem tudo que quer tudo que merece, ou seja, vamos fazer uma analogia com o passado, né? Nós que já somos mais veião aí, né? Principalmente eu e o Jackson aí. Quando é que na época dos nossos pais você chegava na sala e dizia o que você ia assistir e ninguém assistia? Você assistiu o que todo mundo estava assistindo. Hoje não. Hoje o foco é a criança. Então ela nasce, uau. Aí os brinquedos são tudo para ela. Aí, olha o ponto que estamos na sociedade. Dá uma briga na escola, a professora reclama, o pai, ao invés de brigar com o aluno e fazer pedir desculpa para a professora, ele vai na escola brigar com a professora, porque o filho dele, independente do que for, está certo. Então, quem tem a propensão, ela está tendo o ambiente que favorece futuramente relacionamentos mais abusivos nesse sentido aí. É por isso que é importante que eu nem sei se nós vamos conseguir aqui uma hora falar até como a pessoa poder identificar essas criaturas, né? Mas vou deixar vocês falar um pouco, mas olha, para a gente tentar falar assim, qual que é o manejo clínico que a gente faz com isso e como a gente pode ajudar as pessoas a identificarem esses perfis narcisistas. Porque o problema é que quando a pessoa está apaixonada, ela está cega. Não quero entrar agora naquela teoria das fases ali do amor, da paixão, que eu acho bem importante para a compreensão, mas não dá tempo. Mas, assim, essas identificações dessas pessoas, né? Já que a gente está aqui, então, um pouco como a gente vai tratar, né, Ju? Até você mesmo, né, Ju? Como você trata. E como a gente ajudar as pessoas, a gente tem uns 20 minutos, né? Como a gente ajudar as pessoas a identificar essas características, né? Essas personalidades, né? Eu nem chamo de personalidade, isso para mim é doença, como o Jackson falou, né? Isso já é uma questão de doença. Como seria, assim, sair, né, desse relacionamento narcisista? E como as pessoas podem começar a identificar de forma fácil, né, vamos dizer assim, porque as pessoas não têm o conhecimento geral do assunto, mas quais aspectos a gente pode pegar, assim, e conseguir sair disso? Quer falar, Soliane? Eu digo o seguinte, que só existem duas maneiras. Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Infelizmente, normalmente é pela dor. Quando que a pessoa começa a querer olhar? Quando já machucou muito. Quando ela já não suporta mais a dor. Aí ela vai buscar alguma maneira de sair. E aí, sim, todos aqui sabem, né? Muitas lágrimas, enfim. É doloroso, é difícil. É um processo que tem que ser suportado e não tem muito o que fazer, a não ser passar por todas elas. Começar a jogar luz nessa questão. Porque está lá, está tudo escondido, né? A minha baixa autoestima, porque é isso, é eu reconhecer que eu sou vulnerável tanto quanto o outro. E aí eu tenho que olhar e dizer assim, puxa, eu me permiti estar ali. O outro tem culpa, o narcisista tem culpa? Tem, claro. Mas, como eu quero resolver o meu problema, a primeira coisa é eu tenho que aceitar. Eu tenho que reconhecer que eu permiti. E isso é difícil. É muito difícil. Até porque, às vezes, desenvolve outras questões. A gente está falando aqui de amor, mas, às vezes, tem questões financeiras. E a pessoa não consegue sair. E daí? Então, tem todo um trabalho por trás ali de autoestima, de valorização, às vezes de recolocação no mercado de trabalho, para que essa pessoa possa sair. Senão ela não consegue, não tem como. Jackson, eu costumo dizer que eu fui criada dentro de uma delegacia de mulheres. Eu cresci dentro de uma delegacia de mulheres. Então, eu via todos os dias mulheres que chegavam lá e faziam a ocorrência, né? Que
viviam um relacionamento abusivo, geralmente com narcisistas, e chegavam até machucadas, criança machucada, porque chegava no ponto, né? O ponto crucial dessas mulheres de irem até a delegacia é quando machucava o filho. Porque quando era com elas não... Elas aceitavam, mas quando chegava ao ponto dos filhos, então elas tinham esse... impulsionava elas até chegar lá. Então, mas era mesmo assim muito difícil, porque depois elas retornavam e pediam para tirar o boletim de ocorrência. Não, nós estamos bem, nós voltamos, ele disse que vai mudar. Então, de qualquer maneira ali, naquele manejo, existia uma terapia. A gente já sabia ali que não ia mudar, poderia o pior acontecer. Então, acho que a partir do momento, né, que você chegou ao ponto extremo da dor, ali, fica ali, não retorna, porque vai voltar pior. Não vai ser, não vai ser mais o ponto da dor, né? Realmente vai terminar com a dor. A gente já sabe como que é. Ju, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu acabei bloqueando o microfone um pouco da Soliane, porque ele está dando retorno, mas pode, a Soliane, na hora que você quiser falar, você abre o seu, ele estava dando retorno aqui, fica um barulho de fundo. Eu queria só complementar uma coisa que você falou, Ju, que é interessante. Você viu, quando no início, quando eu faço uma definição pessoal minha na questão do narcisista, quando existe esse fator controlador, ele realmente é um problema, né? Porque na hora que a outra pessoa quer terminar, ela quer parar, ele não aceita. E aí aí entra o que o Jacques falou, a questão do abandono. Então, olha como é difícil, né, assim, a gente analisar de forma global quanto isso é um narcisismo em si, num relacionamento, ou se é um borderline. Porque o borderline, quando ele vai se sentir, é uma característica dele, quando ele vai sentir que ele vai perder o que ele tem, ele entra em desespero, se torna agressivo, com filhos também, com o que tiver. Então, assim, às vezes é difícil, porque, como falou, está muito na moda hoje o narcisismo, mas o narcisista, ele tem as suas características muito específicas, que é tudo para si. Pensa aquele egoísta, imaturo, ele suga do outro a energia, aí ele veio outro, para ele crescer, ele tem que pisar no outro. Então, para ele se sentir melhor, ou ela se sentir melhor, ela tem que menosprezar o outro. Que o outro ele é insuficiente para suprir o amor que ele te dá, que no fundo ele nunca te deu, né? Ele só te cobrou, né? Tipo assim, pô, você não vem me dar um abraço, pô, você não chega perto nem para me dar um beijo. Mas quantas vezes a pessoa vai lá para dar um beijo, ou abraça pedindo um carinho, entende? É muito sutil isso, né? Então, assim, o narcisista ele tem essas características muito específicas de sugar o outro para si, ele quer aquela atenção, ele quer... Só que olha como isso é uma linha tênue com o borderline, que já entra uma questão extremamente agressiva para uma separação, né? Mas era isso que eu ia Para falar. dar tempo aqui, eu queria também abordar um tema, né, uma parte aí, que se a Soliane puder responder para a gente, o que você acha, Soliane, sobre a polêmica que hoje em dia todo mundo definiu pessoas difíceis como narcisistas? Então, é o que eu ia pegar o gancho até o que eu já tinha falado, justamente, sabe? A questão desde hoje a gente pode colocar um dos pontos é a forma de criação, né? Que vem vindo essa questão de como que a gente vem, como que a questão da questão. Opa! Teve um problema técnico. Problema técnico. Não fui eu que derrubei, não. Daqui a pouco ela volta. Fontana, por favor. Tomara que ela não se machuque na quieta. Então vamos para as perguntas do povo enquanto ela não volta? Bem, a primeira é: como saber se estou em um relacionamento narcisista e o seu problema é comigo? Como que vai saber disso aí?
Se o Jackson quiser, o Jackson responde, porque eu queria depois ela falar como é que ajuda a pessoa a não entrar num relacionamento desse. Na verdade, está linkada a pergunta, né? É. Mas, assim, para quem perguntou, eu vou dizer o seguinte, que se já tem a pergunta, tem um sinal de alerta aí. Se eu estou me questionando se eu estou ou não num relacionamento abusivo. Se o problema é comigo? E se o problema é comigo, algo tem por trás. Então, assim, como que eu sei? É através desses alertas. Se eu comecei a me questionar, muito provavelmente algo de errado tem. Né? Então, como que eu sei? Me conhecendo, olhando para a relação e dizendo assim, tem algo que não está legal, que não está batendo. E aí, eu recomendo, né, que vá para análise. Agora, puxando a sardinha para o nosso lado, né? Com certeza. Vá para análise, lá no Psicanálise Ativa, onde tem vários profissionais lá com as suas abordagens distintas. Eu ia dizer isso. Identificar a raiz dessa pergunta. O Jackson, eu vou acrescentar uma coisa, o quanto é importante, eu acho, a terapia nesses casos, que é a repetição. Tá? Para quem está assistindo aí, qual que é o problema? É quando você começa a repetir. Então, vamos lá. Você estava num relacionamento abusivo, mesmo que você não tenha certeza se é um borderline ou um psicótico qualquer, ou realmente um narcisista, né? O que é importante? Não adianta você terminar um relacionamento e ir para outro igual. Se acontecer isso, é um alerta de que você está repetindo o mesmo processo. Então, não adianta você terminar com essa outra pessoa, a segunda, porque você vai de novo buscar uma terceira. Na verdade, nem se curou da anterior, então, né? Então, olha que interessante. Por isso que quando eu falo vítima, entre aspas, é porque a pessoa que convive com uma pessoa narcisista ou borderline, ou etc., o que for das características, ela tem parte da culpa porque ela escolheu. Então, ela tem que ficar atenta, porque a tendência de jogar a culpa no outro porque ele me seduziu, eles são inconscientes. A não ser que seja um psicopata, que foi o caso que o Jackson falou, a pessoa está inconsciente para aquilo. Então, a culpa é mútua, entre aspas, porque também quem escolhe está inconsciente. Então, percebe que, como é que você vai resolver isso? Na terapia. Você vai fazer terapia, você vai fazer essa análise, você vai entender por que você está repetindo as mesmas coisas. Ó, a Soliane está voltando, vou botar ela de volta. Voltando, Soliane, caiu, agora foi você. Segura a cadeira, Soliane, para não cair. Nem consegui explicar, mas voltando aí que eu ouvi você falando sobre a culpa, né? Falou bem com o Jackson. Dependendo como que a pessoa se formou desde lá no início, as suas figuras parentais, com o que é relação, com as relações que se formam com o outro, isso a gente repete para o resto das outras relações, né? E quando, só pegando um gancho que eu tinha lembrado, daí caí, às vezes perdi um pouquinho aí da meada, mas que o Jackson falou, pela dor, né, ou pelo amor quando a pessoa chega. Geralmente, quando a pessoa chega na clínica, não é nem para se curar, assim, não necessariamente para se curar, mas é para atender ainda mais a expectativa do outro. Não vem só querendo assim, eu estou num relacionamento ruim, eu quero sair. Não, é como eu agrado ainda mais o outro, como eu consigo ainda ser melhor para o outro. Tem muito disso, é como que, olha, ele está me abandonando, ele está me deixando, eu quero voltar, eu quero vir aqui para me fazer de agrado ainda. Então, ainda tem essa relação de não vem a pessoa, olha, eu me acordei que eu estou num relacionamento assim e eu quero me livrar disso. Geralmente, é para atender ainda mais a expectativa do outro, de tamanho adoecimento. Nossa, e às vezes está terminando a relação e ela quer uma solução para voltar, né? Exatamente. Para voltar. Exatamente isso. Por isso que daí, durante a análise, aí é onde, olha, não,
mas espera aí, né? Isso está adoecido, e resgatar novamente a questão da percepção da pessoa em si, trazer ela novamente, né, ao seu ponto ali de equilíbrio, ao seu ego restabelecido, que geralmente está bem adoecido também, para que possa se enxergar, se colocar no lugar de sujeito e tomar as rédeas da situação, da questão de Pessoal, manter... mais uma pergunta do povo aqui, para completar. O que é pior, conviver com pais narcisistas ou estar casada com um narcisista? Olha, Ju, tema para uma próximo programa. Minha sugestão é relacionamento com pais narcisistas. Cara, isso merece um programa nosso inteiro aqui para discutir, porque ele é bem diferente, e a gente que está atendendo pacientes aí, a gente vê que isso aí está muito comum, e na minha opinião vai piorar, porque a geração nova, ela está sendo mais propensa a ser mais narcisista, e quando ela tiver filho, ela vai se preocupar mais consigo mesma do que o próprio filho. Mas como eu falei, eu acho que é um tema, vamos fazer exclusivo aí, Ju e colegas, porque merece. Vamos marcar, sim, com certeza. Agora eu não sei o que é pior, né? Eu acho que pior é com pais. Pode ser os pais também, né? Porque os pais você não tem como se livrar, né? Vai ser seus pais a vida inteira. Amorzinho você troca. Exato. A não ser que faça a mesma escolha que foi que eu falei antes ali, quando Soliane, você caiu, eu estava falando, qual que é uma coisa que tem que ser atentado? É por que faz as escolhas. Não adianta aquela pessoa ser uma vítima do narcisista, se colocar como uma vítima de narcisista. Ela separa desse narcisista depois de tanto sofrimento e vai lá achar outro. Às vezes até pior. Né? Que é aquele ditado, é melhor ficar com aquele carro velho com os problemas que ele tem, que eu já sei, do que arranja outro com mais problema. E geralmente é o que acontece. Por quê? E a gente vê isso no set analítico. Por quê? Porque a escolha inconsciente está atrelada à mesma coisa. E a terapia psicanalítica, ela visa isso. Você, junto com o psicanalista, descobrir o porquê das repetições, o porquê das tomadas de decisões tão automáticas e a gente não sabe porquê e continua repetindo. Então fica a minha dica, faça a terapia. Faça a terapia, com certeza, né? E por que essa polêmica, hein, Soliane? Agora retornando. Todo mundo definiu pessoas difíceis como narcisista. Então, porque exatamente, tá difícil lidar com o outro, né? Até, igual falando, todos nós somos narcisistas num quesito natural. Uhum. Mas você viu que até a condição hoje tá propensa a criar pessoas imaturas? E, de certa forma, o narcisista são pessoas imaturas, né? De todos os sentidos, assim. Ele está numa imaturidade ali muito grande. Então, a sociedade em si já tem propensa, igual o Fontana colocou, na própria criação de filhos hoje em dia. Tem bem diferença, né? De limites, regras, tem toda essa questão polarização, né? De um extremo vai para outro extremo. De um extremo de agressividade vai para o extremo de permissividade. Então, pode ver que os jovens, hoje em dia, muito, muito sensível certas coisas. E cada vez mais propenso pessoas imaturas, pessoas mais egoístas no tempo, assim, patológico mesmo, né? No patológico, na questão de sempre o eu, sempre eu acima, a mídias também propaga muito isso, dá abertura para muito isso de vidas, né, invejáveis, questões ali, a vida real, a vida virtual. Então, dá para se colocar N fatores. Então, tá difícil, tá intolerável lidar com o outro hoje em dia, cada vez mais. Tolerância do outro, de realmente suportar certas coisas, ao ponto que também, então eu devo suportar esse relacionamento, devo continuar nesse relacionamento realmente difícil, tóxico ali, não. Tá muito, assim, descaracterizado, mas começa desde lá, né? Desde o início, desde as suas figuras parentais,
desde os vínculos que você se forma ali, desde como você se relaciona com o outro, é o que você vai repetir para a vida. Então, muitas das vezes, a imaturidade dali, quando chega a um ponto que você não sabe gerenciar, que é cada vez mais comum, né? Pessoas adolescentes ficando cada vez mais, continuando mais adolescente, né? Por maior tempo, idades. Hoje, a adolescência era até um período. Hoje em dia, a gente vê, né, isso se estendendo há muito mais tempo. E chega a essa condição muito propícia, né? Não é o único caso, não é a única situação, mas é uma propensão muito grande. E daí tudo se torna difícil, tudo se torna muito expansivo, tudo se torna muito grande, tudo muito tóxico, né? Tudo é tóxico hoje em dia. Então tem muito essa questão também de se olhar. Verdade. Né, já pensando aquilo que você ia falar. Bem, alguém mais tem para falar sobre relacionamentos? Eu ia ter para falar mais uma hora, mas como o tempo está estourado, a gente deixa para um próximo. Mas, gente, infelizmente a gente vai ter que terminar por aqui. Mas antes eu quero convidar vocês que estão nos assistindo a entrar lá no site do psicanalisativa.com.br. Lá você vai encontrar psicanalistas excelentes para cuidar de você e da sua família inteira, tá? E quero agradecer a presença de todos os convidados e quero ver mais Sexta no Divã por aí, hein? Posso contar com vocês? Com certeza. Isso aí. Então, gente, até mais e uma ótima noite. Boa noite para vocês. Sexta. Adorei esse divã. Tchau. Tchau, tchau. Sexta no Divã, o seu podcast com o time de psicanalistas mais insanos da atualidade.